Oi, gente, tudo bom? Eu sou o Rafael Buco, está começando o TV Síntese, a nossa entrevista semanal aqui com autoridades e personalidades do mundo de TICs, de telecomunicações e de tecnologia. E hoje, quem está com a gente é o Abraão Balbino, ele é o presidente da BR Telecom. Tudo bom, Abraão? Tudo bom, Rafael? Prazer estar aqui. Tudo bom. O Abraão, ele é engenheiro, é mestre em economia, foi superintendente de competição da Anatel e foi também superintendente executivo da Anatel. E hoje está nessa entidade que é a BR Telecom, que é responsável aí pela gestão de tecnologias que são fundamentais para o funcionamento das redes de telecomunicações no Brasil. É isso mesmo, Abraão? Introduzir certo? Perfeito, é isso aí. Abraão, então eu queria começar com você explicando o que é a BR Telecom. A BR Telecom, para quem é do setor de telecomunicações, é bastante conhecida, principalmente pela portabilidade numérica. Ela foi a entidade que é a grande responsável por fazer a gestão aí da portabilidade de números entre as operadoras móveis e fixas no Brasil inteiro. Mas tem mais do que isso, né? Pode contar para mim o que a BR Telecom faz em todos os seus pormenores? Tá bom, Rafael. Bom, a BR, primeiro que ela é uma organização que ela existe há bastante tempo, né? Ela existe desde o fim dos anos 90, quando as operadoras ainda tinham home manual. Ela começou como um consórcio brasileiro de home, depois virou a Associação Brasileira de Home, e vem só crescendo. A BR, na verdade, ela é uma empresa sem fins lucrativos, né? Formada pelas principais operadoras brasileiras, e aqui dentro da BR rodam mais de 40 soluções diferentes, dentre elas aquilo que você mencionou, a portabilidade numérica, mas aqui também nós somos a entidade que faz toda a aferição da qualidade da banda larga no Brasil, e também temos a mais recente solução nossa, que ainda está em implantação, é a Origem Verificada, que é aquela plataforma de autenticação e identificação das chamadas telefônicas, que tem por objetivo, um dos objetivos principais, aumentar a confiabilidade é, é, das redes de voz no Brasil, né? Principalmente por força das chamadas abusivas aí. Mas nós temos aí um portfólio de mais de 40 serviços e soluções, que vão desde soluções de antifraude até base de cadastro de celulares impedidos e um conjunto de outras soluções, que são comuns, né, para todas as operadoras que a gente opera aqui, na BR. E aí, só para eu entender também a relação com as operadoras, elas não são sócias da BR Telecom, mas elas financiam a BR Telecom através de contratação desses serviços. Sim, a BR ela tanto presta serviço para suas associadas, que são as principais operadoras, né? Mas ela também vende serviços tanto para empresas de telecom não associadas, quanto para empresas de outro setor. Nós temos mais de 900 clientes, incluindo bancos, incluindo birôs de crédito, e, enfim, empresas de diversos outros setores que nos compram serviços e soluções. É mesmo? Qual que é o serviço de birô de crédito que vocês oferecem? Então, a Isso eu não gente sabia. oferece serviço, por exemplo, a base de dados do nome Perturbe, que é um serviço que ele é ofertado, por exemplo, é, é, como sendo uma base de dados para aqueles que não desejam receber ligações de call center de determinados setores. Por exemplo, o setor de crédito, ele aderiu ao nome Perturbe, e o nome Perturbe ele é um serviço que ele é vendido para a empresas de crédito consignado, bancos, etc. Nós temos aí, dentro do nosso volume de soluções, um portfólio que atende para além do setor de telecomunicações também. Entendi. Entre os clientes do setor de telecomunicações, é o principal cliente, é de onde vem Sim, sim. a receita e é o cliente que vocês focam em atender principalmente. Se a gente fosse pensar do ponto de vista aí de receita bruta, né, mais, cerca de 90% da nossa receita é de dentro do setor de telecomunicações. E aí você falou que começou lá pensando no roaming, né? E aí hoje são mais de 40 soluções. Mas como é que é o roaming hoje em dia? Ainda tem algum papel na BR Não, Telecom? na verdade, o roaming ele é uma solução de roaming automático, né?
mas existem diversas soluções que envolvem toda a oferta de roaming. Inclusive, existem debates para oferta de soluções relacionadas a roaming permanente aqui na BR. Na verdade, isso é um processo dinâmico, porque a ideia da BR é ser uma espécie de hub tecnológico para tudo aquilo que envolve o conjunto total das redes, né? O conjunto das redes de telecom de maneira abrangente, aquilo cujo valor gerado está intrínseco em todas as redes, ali há uma possibilidade da ABR desenvolver uma solução, né? Mas eu não entendi. O que você falou de roaming permanente? Porque o roaming permanente é proibido pela Anatel no Brasil, mas vocês têm alguma Sim, solução? mas como que você afere isso, né? Há um debate para evoluir o processo de aferição de roaming permanente. Isso é uma coisa que já tem sido debatida ao longo dos anos. E a gente aqui na BR faz parte desse debate, inclusive. Então, na hora que alguma operadora for contestar a outra, por exemplo, você está usando de roaming permanente na minha rede, a BR Telecom é que pode certificar se isso está acontecendo de fato ou não, é isso? Na verdade, isso é uma possibilidade, né? Como eu estou mencionando, né? Assim, a BR ela pode atuar nessa camada também. Hoje, o roaming permanente é proibido pela agência, tem uma regulamentação que estabelece isso, mas existe todo um processo de melhoria, né? De como você afere isso. E isso, inclusive, é um debate que muitas vezes a BR é consultada para dar opinião, para oferecer algum nível de expertise nessas questões junto às operadoras, né? Mas significa que a BR tem um sistema. Aí eu quero entender a dimensão da BR em termos de sistema, em termos de tecnologia, porque o roaming permanente é uma questão que é muito relacionada à IoT, à internet das coisas. E a internet das coisas tem uma quantidade de dispositivos que é crescente em termos exponenciais, né? Então, vocês têm uma capacidade de gestão, além de lidar, de ter interface, não sei, com os 200 milhões de aparelhos no Brasil, ainda conforme a IoT for crescendo, vocês vão crescendo também conjuntamente. É, vamos deixar bem claro, assim, a BR ela tem toda uma expertise técnica de integração de serviços e plataformas, mas também uma expertise consultiva para discussão em diversos grupos de trabalho técnico com as operadoras. Tá. Então, por exemplo, nesse debate que você mencionou, como as operadoras podem, umas com as outras, fazer uma aferição na questão do home permanente, por exemplo, um skill que a BR pode discutir junto com as empresas. Esse é um exemplo que eu dei, mas assim, as nossas soluções vão para muito mais além dessa questão do home, como eu já mencionei. Mas essa última perguntinha sobre o roaming. A BR Telecom tem uma posição a respeito de roaming permanente? Não, na Ou. verdade, a BR ela executa, né? Ela é um organismo de execução tanto de política pública ou de regulação, como de determinação, tanto das operadoras quanto, naturalmente, daquilo que ela é demandada, entendeu? Então, assim, do ponto de vista do roaming permanente em si, já existe uma decisão da agência que estabelece o que pode e o que não pode, e dentro do que pode e o que não pode, a BR oferece expertise, ou pode oferecer expertise no sentido de validar, melhorar processos, avançar nas questões que envolvem a implementação da regulamentação. Uma outra questão que estava em debate recentemente, com a aprovação do novo PGMC, não sei se você tem acompanhado essa discussão, era a possibilidade ou não do uso de multioperadora, de uma MVNO poder usar várias operadoras ao mesmo tempo, se não pode, ou se isso pode só para IoT. Enfim, a ABR Telecom também tem condições de fazer análise nesse tipo de uso, se o uso está sendo bem praticado e adequado às regras definidas pela Anatel? Bom, vamos lá. No que diz respeito ao PGMC, a ABR atua como sendo a entidade que acompanha as relações de atacado reguladas pela agência. Então, vou dar um exemplo para você. Quando você tem uma interconexão fixa, que é um produto regulado, toda a gestão que vai do pedido até a entrega dessa interconexão é gerido pela BR.
Então, todos os mercados regulados estabelecidos pelo PGMC, a ABR ela tem um papel importante de ser a entidade que acompanha as negociações das ofertas de atacado. Como no caso do PGMC, o mercado de MVNO não foi aprovado pelo Conselho, então não haverá um monitoramento das relações de MVNO que uma vez foi aventado nos debates dentro da agência. Se esse assunto tivesse sido aprovado na Anatel como sendo um novo mercado relevante, sendo a ABR a entidade que monitora as relações de atacado desses mercados regulados, sem dúvida a ABR monitoraria essas relações, mas como isso não foi aprovado, isso não vai chegar a acontecer, né? Hoje tem a relação contratual entre as operadoras, né, e as MVNOs, de qualquer forma, independente do PGMC ou não. Essa relação contratual, a BR não tem nenhum papel, nenhuma intermediação, nada, nem de. Porque, se eu não me engano, você me corrija, a BR Telecom tem lá que mantém o SNOA, né, que mantém a plataforma de Isso, negociações de atacado, né? isso. Aí é uma coisa totalmente neutra, vocês só dão a plataforma e eles é que negociam entre si. Não, na verdade, o Snow é uma plataforma que existe para os mercados relevantes estabelecidos no PGMC. Então, aquilo que está estabelecido no PGMC, a ABR monitora. Mas, naturalmente, quando a gente está falando de relações entre operadoras, a ABR tem outros papéis que vão para além dessa situação específica. Então, por exemplo, a ABR faz toda a mediação da portabilidade numérica. Então, a portabilidade numérica é uma plataforma que ela está integrada ao sistema de portabilidade numérica todas as lojas e sistemas de informação de todas as operadoras do Brasil inteiro. Então, tem uma outorga de telecom com algum tipo de prestação de serviço de comunicação de voz, com numeração, necessariamente isso tem que estar integrado na BR. Um outro tipo de solução, por exemplo, a gente tem soluções antifraude que atendem a todas as operadoras que desejam aderir às plataformas, às soluções antifraude que nós auxiliamos e oferecemos algum tipo de suporte. A BR também oferece toda a questão agora, por exemplo, na parte do origem verificada, todas as chamadas telefônicas originadas do Brasil precisarão ser autenticadas na ABR Telecom. Todas as empresas que são regidas pelo RGQ da Anatel, que é o regulamento, o RQual, né? O regulamento de qualidade da Anatel, todas as empresas que estão debaixo dessa regulamentação têm a sua qualidade na banda larga aferida pela ABR Telecom. Então, na verdade, eu diria que praticamente todas as operadoras do setor, empresas que prestam telecom, algum serviço de telecom no setor, direta ou indiretamente usufruem de serviços centralizados na BR, serviços de soluções centralizados na BR. Mas como é isso? A BR, então, tem um grande data center também, tem um grande núcleo de rede, tem um NOC, tem um. Como é que Bom, funciona? vamos lá. A BR ela tem um portfólio de serviços que ela é ofertada a partir tanto de soluções que ela mesma opera, quanto de soluções que são operadas por parceiros tecnológicos. Aí varia de solução para solução, de caso a caso e também do momento no tempo. E isso é um debate que faz parte, uma vez que a BR atua como um grande integrador tecnológico, né? Um integrador de soluções tecnológicas. A gente tanto tem capacidade de desenvolvimento de soluções, quanto capacidade de utilizar de soluções de terceiros. Enfim, aí varia. Cada caso você tem uma modelagem específica de operação. Mas e a origem verificada, então, seria o quê? Seria uma solução mais neutra do que o 0303? O 0303 poderia. Todo mundo desliga, vê o número e já desliga, mesmo que às vezes seja uma coisa interessante para o usuário, é isso? Na verdade, a intenção do origem verificada é garantir uma confiabilidade no processo para que o usuário que está recebendo uma chamada saiba que aquele número é aquele número
e, ao mesmo tempo, permitir àquele número que fez a chamada, se ele desejar ser identificado, a identificação de qual que é aquela origem já apareça para o usuário final. Então, a origem verificada vai permitir que os usuários tenham maior conhecimento sobre a origem daquela chamada. E não tem como essa chamada, essa autenticação ser forjada, ser mascarada. Então, a partir Não, do porque origem na prática, verificada, a gente vai ter certeza que quem está ligando é quem está ligando que aparece ali na tela. É isso que eu exatamente. falo. Na verdade, o que nós vamos fazer é o que os sistemas que a gente opera vão permitir é que aquelas chamadas cuja origem não foi autenticada na plataforma, elas serão bloqueadas. Então, só vai chegar para o usuário final uma chamada cuja garantia de quem originou é, de fato, aquele que se diz que originou a chamada. E quando que isso entra no ar, ô Abraão? Começa a Então, a estar 100% plataforma ela funcionando já no está Brasil? no ar, ela já funciona, só que hoje existe um volume, eu diria que ainda pequeno, das chamadas brasileiras circulando na plataforma. Existe um processo de adequação de todas as redes, de todos os sistemas, para que todas as redes de telecom, no caso, aquelas debaixo da regulamentação, as principais, apontem e façam esse processo de autenticação aqui nos sistemas da BR. Eu vou reformular a pergunta, que eu acho que eu fiz de um jeito confuso. Então, nem todo terminal é compatível com esse padrão de autenticação, exibir Sim. número e tal. Então, necessariamente requer um tempo de maturação e atualização da base de terminais. Tem uma estimativa, vocês têm uma ideia de quando todo o mercado brasileiro vai estar apto a receber ligações autenticadas pela origem verificada? Olha, existe mais de uma forma de viabilizar a identificação, porque existem dois processos no origem verificada: o processo de autenticação e o processo de verificação. O processo de autenticação, independente do terminal do usuário, uma vez a chamada circulando na plataforma, o que vai chegar para o usuário está correto. Mesmo que o usuário não perceba nada, aquela chamada foi autenticada. E isso, todos os usuários usufruirão do benefício da autenticação no momento que todas as chamadas forem autenticadas. Ok? Isso é um ponto. Agora, o processo de identificação, que é quando aqueles usuários que desejam que apareça a identificação da chamada no que a gente chama na impressão da chamada na tela do celular, nem todos os aparelhos estão aptos a isso. E existem soluções para acelerar esse processo que vão para além da simples troca de aparelho. E aí existem debates, inclusive comerciais dessa natureza. E aí isso está dentro do processo de debate, dentro do GT, que a Anatel está coordenando. Naturalmente, a nossa participação já está sendo intensa nesse processo, levando informações, hipóteses. Então, existe aí um debate em relação a esse processo, mas uma coisa é fato: uma vez todas as chamadas circulando na plataforma, o que vai haver é a convicção de que todas as chamadas que chegaram no usuário foram devidamente autenticadas. Então, significa que várias chamadas que não eram autenticadas sequer foram terminadas no usuário, elas foram bloqueadas, né? Então, mas as chamadas que serão autenticadas apenas aquelas que partem do telemarketing, que partem de serviços comerciais, né? Eu, por exemplo, Rafael Buco, vou fazer uma chamada para alguém, eu não vou ter minha chamada autenticada necessariamente nessa plataforma, certo? Existe um comando na regulamentação que estabelece a obrigatoriedade de autenticação de todas as chamadas. É claro que existem casos, e esse é o exato debate que está acontecendo, existem casos em que essa necessidade não existe. Por exemplo, chamadas intra-rede, por exemplo, é um exemplo de até que ponto que existem exceções que não precisam passar na plataforma. Isso é um debate que está acontecendo no grupo de trabalho e que aí a Anatel vai deliberar
quais são as categorias de chamada dentro daquilo que está estabelecido na regulamentação que devem passar pela plataforma. Mas, em princípio, a Intra-rede, plataforma pode autenticar todas as chamadas de todos os tipos de usuários. né, entendi. Não precisa ser só os usuários que têm um uso comercial, digamos assim, da chamada, então. Não é só o telemarketing, mas todo mundo. É por isso que existe um grupo de trabalho que está debatendo essas questões de maneira mais específica, junto com os técnicos das operadoras, da ABR, etc. Isso não é O um intra-rede, processo, esse não é um processo simples, tá? Só para deixar bem claro. o intra-rede que você mencionou é, por exemplo, Vivo para Vivo, Claro para Claro, TIM para TIM, é isso? É um tipo de caso disso, por exemplo. E outra coisa que tem em torno da origem verificada é que o Anatel está para liberar, né, a numeração de provedores de internet, no SCM. E Isso, aí vai ter uma avalanche, imagino eu, de provedores, de novos agentes nesse mercado de isso. numeração. E pelo que também o presidente da Anatel me falou, essa numeração, os provedores que entrarem nessa numeração já vão entrar tendo que obedecer à origem verificada. Exatamente, exatamente. E aí, como é que vocês se preparam para receber? Porque, assim, também os provedores de internet são de todo tipo, né? Tem gente que tem 1.000 clientes, tem gente que tem 500 mil clientes, tem gente que tem um sistema com um certo nível de profissionalização, tem gente que tem outro sistema com outro nível de profissionalização. Como é que vocês se preparam para a chegada desse contingente de clientes que vocês vão acabar tendo, que são os provedores? É, esse é um dos motivos que ensejou o debate recente na Anatel de extensão desse prazo. Eu não sei se você percebeu recentemente, na última reunião do Conselho, houve uma extensão do prazo para implementação do regulamento, justamente pela complexidade técnica de implementar tudo isso. E aí eu não estou falando só da origem verificada, a própria portabilidade numérica. Porque pela regulamentação, se eu tenho um número do SFC a 8 dígitos e ele foi portado para o SCM, aquele número se torna um número a 9 dígitos. O que por si só já é uma complexidade, porque a unicidade de um número telefônico deixa de existir. O que por si só já é uma enorme complexidade sistêmica para implantação e também para controle de fraudes, etc. Então, um dos motivos que ensejou a discussão do setor com a Anatel para buscar um prazo um pouco maior para a implementação de toda essa suíte regulatória foi justamente fazer essa avaliação, implementação, para ter porte e capacidade para implementar tudo isso. Nós estamos falando aí de bilhões e de bilhões de chamadas mensalmente que trafegarão dentro dessa plataforma, né? E já dá para estimar o quanto mais de transações, de portabilidades ou coisas assim que a inclusão da numeração do SCM pode trazer para o sistema? É complexo porque a gente não sabe quantas empresas vão partir daí, né? Uma coisa é fato, esse ano a gente completou 100 milhões de portabilidades desde a época da implantação da portabilidade numérica, né? Isso é um volume que a gente comemorou esse ano aqui na BR, e a gente acredita que isso vai continuar acontecendo, né? A portabilidade é um veículo que permite a competição, a rivalidade entre as empresas. E, sem dúvida nenhuma, a entrada das operadoras de SCM vai dar aí uma dinâmica ainda maior para isso, né? Porque vai permitir com que elas ofereçam a telefonia fixa a partir da sua rede, da sua outorga do SCM. Então, a gente acredita que vai ser um volume grande, mas nesse momento, dentro dos GTs técnicos, tudo isso está sendo trabalhado, medido, ainda dentro desse horizonte de tempo que a Anatel estabeleceu. E aquilo que exigir um aumento de escala, isso vai acontecer. Não, a gente não vê isso como um enorme desafio. O maior desafio tem a ver com aquilo que eu mencionei, era o desafio temporal. A partir do momento que você estabelece um tempo mais razoável, isso nos permite estudar e estruturar as melhores alternativas tecnológicas para dar atendimento a essa demanda que vai aumentar. Mas eu quero entender um pouco como é que funciona a remuneração da ABR, por exemplo, para uma portabilidade. Vocês recebem um valorzinho por cada portabilidade que vocês fazem, vocês têm um feed de cada associado, e daí esses SP, eles vão ter um preço diferenciado, eles vão ter um preço, entendeu? Porque
Sim. Evidentemente, eles vão falar de assimetria, eles vão falar que estão cobrando muito ou pouco deles, esse tipo de coisa, né? Mas bom, vamos lá, sendo muito pragmático. Cada solução da ABR tem um modelo de negócios e um modelo de rateio, quando a gente está falando de um serviço que é rateado entre as empresas. E no caso específico da portabilidade numérica, existe um conselho específico da portabilidade com regras e modelos de negócios da governança em específico da portabilidade numérica. O modelo vigente, você tem tanto um custo fixo, que é o custo fixo da plataforma que é rateado, e um custo variável, que também é rateado. Essa regra ela já existe há algum tempo, ela é bastante estável, e a gente tem que lembrar, né? Não são só as grandes que hoje estão no sistema de portabilidade, nós temos mais de 100 pequenos prestadores de STFC, que muitos deles também são provedores de SCM, mas ofereceram a telefonia fixa pelo STFC. Então, na verdade, não é que só agora que a Anatel está estendendo a telefonia fixa para pequenos. Isso desde o início já existiu. O que está tendo agora é uma simplificação regulatória que permite isso ainda na outorga do SCM. Então, a modelagem da portabilidade para um provedor de SCM será similar à entrada de uma pequena empresa dentro do modelo de rateio existente. E desde então nunca foi uma barreira os preços da ABR para entrada. Isso nunca foi uma dificuldade. Se é rateio, quanto mais gente entrar, quanto mais provedor, quanto mais empresa entrar, mais Exatamente. barato fica, é isso. Exatamente. Como eu falei, a ABR ela é uma entidade que ela não visa lucro, né? Ela não emite dividendos. Então, assim, tudo que a BR faz do ponto de vista contábil e financeiro, ele é totalmente transparente para todo mundo que participa de cada um dos serviços que a BR oferta. Então, na verdade, o valor que a BR gera é justamente esse, de ser um organismo neutro, que desenvolve, implementa e opera soluções sem visar uma margem específica para um determinado acionista em específico. Então, isso garante um nível de credibilidade, confiabilidade para o ecossistema de telecomunicações como um todo, né? Tá bom. E você tem uma ideia de até quando você acha que esses GTs, todos esses GTs técnicos, a BR tem um representante próprio dentro dele, ou a BR trabalha ali como ouvinte? Como é que funciona Bom, a depende relação? do GT. Se a gente for olhar, eu até tenho isso anotado aqui, porque a gente está falando, no caso do origem verificada, de um GT só. Mas É o GT segue, se eu não me engano, né? não, é o GT Autentica, né? Não, é o GT, É, tá certo. GT Autentica. Esse GTA, a BR tem um assento, né? São dois representantes da BR, um titular e um suplente, né? E se você for olhar, no total, a ABR participa de 37 GTs, sendo 12 com participação da Anatel e os demais que são das operadoras coordenados pela ABR, que pegam de um conjunto maior de outras funções. Você pega de antifraude, trabalho de coisas relacionados à parte de qualidade, enfim, e aí vai longe esse processo. Como eu falei, são de GTs que a BR eu coordeno, que ela participa, nós estamos falando de 37 GTs. E, Abraão, a verificação que você comentou de banda larga, de aferição de qualidade de banda larga no Brasil, vocês fazem como? Vocês têm um sistema próprio, igual tem o OpenSignal, igual tem o Speed Test, o UCLA, Na é isso? verdade, eles gostam e já vieram falar conosco, muitos deles, para conversar e até pegar as informações que a gente tem em geral. Na verdade, a maior quantidade de coleta, a gente tem milhões de disparos diários de coleta de informações de qualidade.
É claro que essa solução ela é feita com alguns parceiros tecnológicos, não somente a BR que desenvolveu, como eu mencionei, várias das nossas soluções nós temos parceiros tecnológicos que as implementam e que a BR monitora, opera e tem a gestão, né? No caso da qualidade em específico, existem dois grandes processos, o que a gente chama de solução de medição, que são os motores de medição que fazem a medição da banda larga, e isso é em nível municipal, e num nível de granularidade, ordens de grandeza maior do que aquilo que é feito por essas empresas que você mencionou. E essas medições vão para uma base de dados nossa em que a gente tem essas informações. Então, isso é uma parte do processo. Existe Então, uma vocês outra. medem velocidade no backhaul, no backbone, é isso? Existe toda uma análise técnica que passa pela engenharia e acaba na estatística para estabelecer qual que é o ponto mais preciso para essa medição. Então, é um trabalho extremamente complexo com participação de especialistas de todo o setor, né? E Tá. com um nível de relevância estatística que te permite garantir que aquele resultado ou aquele conjunto de resultados de fato representa aquilo que ele se propõe a representar. Então, uma Mas não é coisa é. o dado do usuário final. Não é Oi? mas não é o dado do usuário final. Não é É o quanto dado é. do usuário final. Ele é medido, o ponto de origem é onde o usuário está, até um Tá. ponto da rede relevante estatisticamente e tecnicamente, Entendi. assim, robusto para aqueles fins que ele se destina. Entendi, Isso é um entendi. ponto, que é a medição. E um outro processo muito complexo, que é feito aqui também, é basicamente tanto a orquestração dessas informações, quanto a consolidação nisso para fins de aferição dos selos de qualidade que são disponibilizados para a Anatel. Então, são dois grandes processos: o processo de medição e o processo de consolidação dos selos de qualidade das empresas. Entendi. A BR Telecom atua também em homologação de sistemas, de terminais, de produtos de telecom ou não? Essa parte já é com outro. Esse é um debate interessante, porque assim, a gente já fez coisas parecidas e temos isso como uma possibilidade de novos negócios, inclusive, né? Na certificação de redes e processos e equipamentos. Isso é digamos assim, uma das coisas que a gente olha como sendo um dos mercados que a gente pode estar atuando de maneira mais intensa aí. Que depende de vocês, da BR Telecom, desejar ir nisso, não depende de regulação nem nada, é isso que você está me falando. Na verdade, assim, a ABR ela é uma organização, né? Então ela tem um conselho, ela tem a intenção de quem faz parte desse conselho, para onde a ABR vai atuar, para além dos serviços regulados que ela implementa. A gente, inclusive, reviu nosso plano estratégico recentemente e vai buscar aí, está buscando aí naturalmente, como toda empresa, todo organismo de tecnologia, crescer e avançar aí dentro do universo disponível, né? Mas o plano estratégico, já que você falou que vocês reavaliaram o plano estratégico, agora você vai ter que me contar o que tem de novidade nesse plano estratégico. A BR Telecom vai mudar a sua característica? Vai virar uma empresa com Tá fins bom, a lucrativos? BR não vai deixar de ser quem ela é, não vai deixar de fazer o que ela faz. O que a gente tem que buscar mais, primeiro, fazer com maior eficiência e utilizar, porque assim, a ABR ela se tornou, ao longo dos anos, uma grande plataforma de gestão de processos e integração de soluções. E isso tem um valor grande que vai para além daquilo que a gente está fazendo. Então, cada vez mais a gente quer atuar como uma plataforma de serviço de comunicação né, como um hub tecnológico para tudo aquilo que demanda, por exemplo, cujo valor está em ter todas as redes de telecom por trás ali. Então a gente tem essa vocação de maneira intrínseca ao nosso trabalho.
Então, o que nós vamos procurar é cada vez mais obter receitas de terceiros, fruto dessas potencialidades que eu mencionei. E para isso acontecer, a gente está se otimizando, fazendo. Recentemente nós fizemos algumas reestruturações aqui dentro e estamos buscando aí ter uma eficiência operacional muito maior para poder atuar nessas frentes. Claro, nós pertencemos às prestadoras e é para elas que a gente vai gerar valor. Nosso grande objetivo é gerar valor para as operadoras, dentro daquilo que naturalmente, dentro da governança, a gente estrategicamente for direcionado a fazer. Tá bom, Abraão. Olha, muito obrigado pela sua presença aqui, por contar um pouco mais para a gente aí a respeito da BR Telecom. Eu acho interessantíssimo. E fico aqui até pensando, o trabalho de vocês é fundamental para as redes nacionais, para as redes de telecomunicações brasileiras. Eu não sei como é que vocês estão, se vocês são referidos ali no R-Cyber, no Regulamento de Cibersegurança, se vocês são considerados uma infraestrutura crítica. Estamos no grupo, né? A gente faz Não, mas parte. vocês, a BR Telecom tem que ser uma infraestrutura crítica. Porque se, Sim, né, se acontecer uma coisa com vocês, a gente não consegue mais. Não vai conseguir atender chamada, não vai conseguir fazer portabilidade, não vai conseguir fazer nada, né? exatamente. Então, obrigado pela presença aí e obrigado também a todos vocês que nos assistiram. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos. Até mais. Valeu, Abraão. Tchau, tchau.